Bem-vindos a mais um vídeo de hipnose. E hoje eu vou falar um pouco sobre hipnose de palco sem falhas. Teve um vídeo que eu fiz que fez bastante sucesso, que chama Protocolo Sem Falhas para Hipnose. Agora, muita gente me mandou e-mail ou comentário nos vídeos sobre dicas de hipnose de palco. E eu quero passar elas agora. Não vai ser um curso de hipnose de palco, mas algumas questões que devem ser feitas para não ter falha. Agora, a primeira questão básica em relação à falha é: falha não é um fenômeno desejado não acontecer. Falha é acontecer algo inesperado e o público interpretar que você está reagindo de forma inesperada e de forma não planejada. Por exemplo, se eu já falo para as pessoas, antes de colar a mão delas, que apenas aquelas que estão mais suscetíveis, mais concentradas, enfim, vão colar e algumas não colam, todo mundo já espera que algumas não vão colar mesmo. Agora, se eu chego e pego apenas uma pessoa, vem cá, vamos colar essas mãos agora, e elas não colam, enfim, cria uma situação ruim. Agora, como lidar com isso? A primeira regra para apresentação de hipnose de palco, ou apresentações em escolas, enfim, apresentação pública de hipnose, a primeira regra é: seja uma autoridade. Você precisa ser apresentado como alguém especialista. Tem que ter alguém para te apresentar. Não pode estar o pessoal lá esperando e você chega: ei, beleza, vou hipnotizar vocês. Então você chega já com alguma autoridade, alguém anuncia seu currículo, anuncia porque você não está ali à toa. E anuncia, mais importante, que hipnose é uma coisa séria. Em apresentação de televisão, alguns hipnotistas nos Estados Unidos, no Brasil, já se deram mal por conta de erros envolvendo isso. Por exemplo, Marshall Silver, no David Letterman. A pessoa que foi apresentar o Marshall Silver, que foi o David Letterman, ficou zoando da hipnose o tempo todo. But how do we know they're in a trance that quickly? Então ficou zoando do Marshall Silver o tempo todo, tirando a autoridade dele o tempo todo, e é claro que as coisas a seguir não funcionariam bem. A próxima coisa que deu errado com o Marshall Silver foi ficar empurrando pessoas para ele hipnotizar. Ah, agora eu quero que você hipnotize fulano de tal. Ah, vem cá, fulano de tal. Isso cria um ambiente hostil para a apresentação de hipnose. Agora, uma coisa importantíssima quando a gente está falando de apresentação de hipnose de palco é você ter um contexto de diversão e não um contexto de trabalho. Nos anos 50, nos anos 40, era comum, na apresentação de hipnose de palco, no Brasil, nos Estados Unidos, era comum ter aquela questão do hipnotista misterioso. Dr. Zomb veio da Índia. Eu vim da Índia para controlar a mente de vocês. O inexplicável vai acontecer. E as pessoas hoje, elas assistem Walking Dead. As pessoas hoje, elas não têm mais paciência para esse tipo de apresentação. Elas não são mais tão ingênuas. Se chega alguém falando assim: ah, eu sou o Dr. Zomb, eu vim da Índia, as pessoas simplesmente vão começar a rir de forma debochada. Não, claro, eu sei que você não é o Dr. Zomb. Eu sei que você é o hipnotista que está fantasiado. Inclusive, esse é um dos principais motivos pelos quais os shows de hipnose de palco que mais existem hoje são os de comédia. Oh yeah, smell them, smell them, keep sniffing, oh yeah. My name is E-I-E-I-O. Right, okay, that's what I said. O que a comédia faz? A comédia cria um ambiente de diversão em vez de ser um ambiente de trabalho. Se é comédia, o importante é rir. E até mesmo um fenômeno que não acontece pode ser utilizado como piada. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo uma apresentação de hipnose de palco e um dos selecionados, que era até bem suscetível, eu fui fazer a rotina de tirar a voz, que é uma das rotinas mais fáceis de ser feitas. E o sujeito falou, viu naquilo um desafio, por algum motivo chegou assim: eu consigo falar. Aí naquela hora eu virei pro público e falei: nossa, mas tem gente que fala tanto, que é tão faladeiro, que nem com hipnose consegue calar a boca. E todo mundo caiu na risada. E eu pude continuar dando prosseguimento para as próximas sugestões naturalmente. Agora, continuando sobre essa abordagem de hipnose de palco, o próximo critério que você tem que ter é em relação à seleção de sujeitos. Nunca faça uma apresentação pública de hipnose de palco, ou seja, de entretenimento, se você não tiver pelo menos 40 pessoas. Isso é matemático. Por quê? Da população em geral, a gente vai ter 20% que são sonambúlicos, ou seja, que entram muito profundamente e são capazes de alucinar, são capazes de ter os fenômenos mais variados. Agora, não bastam esses 20%.
Porque os 20% das pessoas, elas podem simplesmente não querer se divertir. Por exemplo, já aconteceu, né, aquela mesma situação de hipnose de palco, quando eu fiz a seleção de sujeitos, a menina que estava com os olhos mais virados, eu estava fazendo só um relaxamento inicial com a indução de alma coletiva, ela estava com o olho branco igual o do Exorcista. Eu pensei, ela vai ser a grande artista dessa noite. E fui fazendo as rotinas, que eu vou falar daqui a pouco, como que elas foram funcionando, e ela foi uma das primeiras a ser descartadas. Ou seja, além de você ter que contar com a estatística dos 20%, sem contar que são 20% de pessoas que querem se divertir. Então, se eu tiver, por exemplo, 20 pessoas, eu vou ter em média 4, 5 sonambúlicos, mas eu corro o risco de ter 5 pessoas que não gostam de brincadeira. E você ficar lá sem conseguir fazer o tempo render. Agora, essa seleção dos sujeitos, eu gosto muito do jeito que o Marshall Silver fez. Sim, aquele mesmo David Letterman. Tem uma questão que ele faz que é o seguinte, ele pergunta, e é claro que em Las Vegas é possível fazer isso, pela quantidade de pessoas, ele pergunta quem quer participar, vem até o palco. Olha que legal, a pessoa tem que levantar desde o início. O yes set, o compliance, a conformidade pública já vai surgindo, as pessoas estão te obedecendo. Aí surgem umas 40, 50 pessoas no palco, e subem todas aquelas pessoas no palco. E eles as organizam de uma forma bem interessante, que coloca de forma que algumas pessoas fiquem sentadas e outras ficam atrás das cadeiras, viradas umas de frente para a outra, de forma a otimizar o espaço. E a partir daí ele vai dando uma sugestão de levitação de braço. Vai dando a sugestão de que vai ter balões e balões cada vez mais leves. E ele vai falando que apenas aqueles que são mais imaginativos serão selecionados. E se em algum momento ele te der um número, é porque você foi selecionado. E vai dando o número das pessoas. Se é o número 1, se é o número 2, se é o número 3. E explica que os que não foram selecionados não significa que eles não são hipnotizáveis, mas não são as pessoas que estão mais engajadas, interessadas naquele momento. Ou seja, sempre já dá um contexto para a seleção. Aí ele vai e seleciona. Aí fala assim, depois que já selecionou, já está com aquelas 20 pessoas, aí ele a partir daí fala, aqueles que não foram selecionados, palmas para vocês, podem curtir o show da plateia. E ele continua no palco naturalmente com essas 20 pessoas. Agora, vão surgir novas triagens. A próxima rotina que vai ser feita não vai ser, por exemplo, uma da cobra, do Mark Savarro ou da cebola. A gente precisa fazer essas pessoas entrar no loop hipnótico mais vezes. E o que ele faz? Ele começa a faz primeiro uma indução, geralmente indução coletiva de Elman, por exemplo, ou então de relaxamento progressivo, porque os sujeitos são muito bons. O relaxamento progressivo funciona muito bem na hipnose de palco. O relaxamento progressivo, as pessoas querem ver as pessoas relaxando, desligando, então funcionam bem. Aí depois que todos já estão hipnotizados, vai fazer alguma rotina coletiva, mais simples como calor, frio, e vai observando como que as pessoas vão agindo. E curiosamente as pessoas já têm uma instrução que é a seguinte, se em algum momento eu pegar a sua mão, te cumprimentar e apontar para a plateia, volte para a plateia para continuar tendo o show da plateia. E porque você não está mais concentrado o suficiente. Ou seja, não existe constrangimento de tirar alguém do palco. Aquela pessoa não está mais tão animada e você vai tirando as pessoas. Então rotinas que envolvem, por exemplo, calor frio são boas para o início. Rodar a mão, tem essa rotina de que a mão vai rodar cada vez mais. Rotinas coletivas, tem uma que eu gosto muito, que é a do carro. Eu falo que você está no carro de alta velocidade, as pessoas vão lá brincando com o carro, e o carro 100 por hora, 120, 130, é o carro dos seus sonhos e tal. 140, 150, quando está no 160 por hora, é uma pista retona, bem tranquila. Aí eu jogo o áudio da polícia e falo que a polícia está vindo agora. E você tem que parar o carro. Como você vai justificar para a pessoa? E, enfim, são rotinas que são engraçadas e as pessoas coletivamente vão participando muito bem. E a partir daí, eu vou continuar essa triagem até que eu vou perceber quem que é o artista. Vai ter um que vai ser o artista. E aquele artista, ele vai ser um daqueles que eu vou fazer as rotinas mais complexas, como de invisibilidade, como rotinas de alucinação, por exemplo, essa alucinação positiva. Então, pegar, por exemplo, um delírio da cobra. Agora, sempre lembre-se de que o contexto tem que ser de diversão. Se acontece uma coisa que não estava no roteiro, finge que estava no roteiro e fala assim, mas bem que eu percebi que você estava com sono, hein, não sei o quê, e faz uma brincadeira. É importante você não deixar aquela sensação de que tem que ser perfeito. Hipnose, por mais que você se resguarde, ela não é uma ciência exata. Ela é extremamente subjetiva.
Então tem tantas variáveis que a gente não consegue controlar. Inclusive, se você repete a mesma rotina várias e várias vezes, os sujeitos acabam reagindo de forma completamente diferente. Bom, como tem sido seus resultados de hipnose de palco? Coloque os comentários aqui para a gente poder debater nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Clique em gostei, inscreva-se no canal para ter as atualizações, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal. Ou então, clique aqui e assista outro vídeo. Até a próxima.